Mas, ô Leandrão, conta pra gente aí, antes da gente já puxar aqui, até porque você tem a questão do horário e tudo, conta pra gente aí qual que é a sua relação, né, com o personagem, com o Zé Gatão, e fala aí a sua impressão sobre essa obra aqui. Lembrando, pessoal, assim, ó, são 2 livros, mas é uma obra só, tá? É estilo Senhor dos Anéis, assim, é uma obra só isso aqui, tá bom? Comenta aí, ô Leandrão. Então, essa é uma história antiga de amor por quadrinhos, né? Assim, como eu já contei outras vezes, né? O Eduardo tinha me mostrado esse material, né? Que ainda ia se tornar o Memento Mori e o Daqui para a Eternidade. Ele me mostrou numa cópia espiral, assim, que ele estava desenhando, ainda estava fazendo a história e tudo, né? E quando eu vi aquilo, eu falei, o material é muito bom, né, cara? É um quadrinho puramente de ação, né? É um material, assim, de primeira qualidade. E eu até comentei na época, pô, tem umas sequências aqui que é puro Mad Max, assim, né? Mas o Mad Max original, o raiz, né? É o primeirão, né? É muito bom, né? E aí, só que assim, né, cara, é duro assim. Eu trabalho com quadrinhos há muito tempo, né? Eu trabalho com quadrinhos desde 87. Então, caramba, a gente tem uma história aí de frustrações aí no mercado editorial que é muito grande, né? Eu acabei passando por esses períodos todos em que pouco ou nenhum apoio era dado ao quadrinho nacional. Né? Então isso é uma coisa muito chata, né, de se falar, mas infelizmente é uma realidade, né, que os autores vivem aqui no nosso mercado, né. Então agora, felizmente, né, com essa mudança do cenário editorial, onde os autores têm condições de produzir suas próprias publicações e tem editoras menores, né, que tem esse ideal de valorizar o quadrinho nacional, então o cenário é outro, né. Mas nos anos 90, assim, no início dos anos 2000, era um período, assim, terror, né? Os autores nacionais eram praticamente marginalizados mesmo, né? E é uma pena, né? Você ter que constatar isso, mas infelizmente é uma realidade, né? E aí, poxa, como foi duro, né? De conseguir fazer o quadrinho chegar às vias de fato, né, para ser publicado lá na Devir, né? Foi um caminho bem sinuoso e cheio de pedras, né? Assim, o Eduardo sabe muito bem disso, né, e tal. Mas na época, assim, até o Douglas Reis, né, que era um dos donos da Devir, junto com o Mauro dos Prazeres e o Valderiano, né? O Douglas deu ainda muita força, né, para a gente levar adiante o projeto, né? Mas mesmo assim é engraçado, só isso não basta, né? Você querer lançar, né? Você tem que ter todo um suporte logístico, né? Um suporte de outros departamentos dentro de uma editora, né? Que é o setor de divulgação, o setor de marketing, né? E tudo, né? E aí, como eu já falei outras vezes, né? Acho que o grande problema dessas 2 edições da Devir foi que a gente não teve um suporte digno, né, de divulgação e de marketing, né? Fazer aquele trabalho que a gente tem que fazer junto aos lojistas, divulgar isso em redes, né, mandar para jornalistas e tudo, né? Então, a gente acabava fazendo muito isso, né? Então, às vezes eu mandava para alguns jornalistas que eu conhecia, mandava cópias da edição impressa, né, e tudo. Mas é um trabalho de formiga, assim, né? O mercado é muito grande e nem sempre isso resolve muito, né? Mas eu falo assim, como fã e como editor, né? Na época que a gente conseguiu lançar o material, foi um prazer muito grande, assim, né? Mas a gente fica naquela aposta, né? Pô, vamos fazer esse material estourar de vendas, né? E tal. E olha só, né? É curioso isso, né? Como as coisas estão mudando, né? Felizmente, eu acho que elas estão mudando para melhor, né? Sempre houve um preconceito, assim, por parte do próprio público mesmo, né? De não dar muito valor a obras nacionais, né? Então eu falo, é que nem cinema nacional.
puta, filme nacional, puta, é tudo um saco de ver, é muito chato, o som é ruim e não sei o quê, né? E com quadrinhos é a mesma coisa, né? E imagino que até com literatura também tenha sido o mesmo caso, né? Então o próprio público sempre teve um certo preconceito com obras nacionais, né? A exceção aí de autores consagrados, né? Mas de outro público, tipo Maurício de Souza, assim e tal. E mesmo na época em que foi lançado, o pessoal que tinha feito muita coisa pela Circo e saía na Folha, tipo Laerte, Angeli, Glauco, né? Então eles conseguiram um nicho próprio dentro do mercado nacional, né? Mas fora isso, eram raros os casos de autores nacionais bem-sucedidos, né? De obras consagradas, né? E infelizmente não foi o caso, né? Desse material, né? Do Eduardo, embora todo mundo saiba, né? Quem conhece o trabalho do Eduardo sabe que ele é um artista de mão cheia, né, cara? Um ilustrador de nível internacional, né? E é uma pena que não tenha emplacado, né? Mas aí eu fico contente, né, em saber dessa retomada pelo Barata do projeto, né, em relançar esse material no formato maior, formato álbum e tudo, né? Porque aí finalmente o material vai ser publicado da maneira como ele merece mesmo, né? Com qualidade, né? E tudo. E como, né, foi concebido também, né? Porque o Edu, exatamente, ele sempre quis num formato maior, né? Isso. E é engraçado, quando eu trabalhei na Devir, a gente optou por esse formato, que é o 16x23, né? Que é um formato mais econômico. Ele não é um formato americano, mas também não é um formatinho, é um meio termo, né? É quase que um formato italiano, né? Quase o formato. Isso, é quase isso. É um pouquinho maior só, mas é pouca coisa, né? Mas é engraçado, né? Porque graficamente, assim, em termos de custo, a diferença é gigantesca, assim, entre você fazer um formato tipo Espada Selvagem, assim, né, do Conan, né, um 21x28, que é o que a gente chama, e fazer um 16x23, que é esse formato aí da Devir, a diferença na gráfica é assombrosa, cai pela metade o valor, né? O Barata sabe muito bem disso daí, né, e é uma pena, mas tem alguns padrões, né, o Leandro, e os padrões, pelo que eu percebi, ultimamente eles mudaram nessa coisa de tamanho, né? Sim. Tanto que só um atalho, né? Você continua só em cima do que você está falando, que eu acho que esse tamanho, o 22 por 28, alguma coisa assim, a gráfica que a gente trabalha não faz mais. É o A4, né? Não, eles fazem o A4. Eles fazem o A4, mas o 22 por 28 eles não fazem mais, eles não fazem. Mas, cara, o A4, vamos porra, fica muito bonito, né, cara? Fica muito legal. E é a ideia, né? Eu tenho como exemplo, né, esse trabalho que eu já fiz até unboxing, que é o trabalho do Corvo, né, que foi lançado pelo Cid. Cara, é A4, capa dura. Não parece, mas dá outra. Mas as gráficas falam que a lógica deles é em função do aproveitamento maior do papel, é o que eles alegam, que é tudo derivado, né, da resma, e que ela é dividida, chega no A1, A2, A3, A4, e o 16x23 é proporcional, então ele tem um aproveitamento. Tanto que eles até colocam em outras plataformas, em outras gráficas, que eles colocam, que está meio aberto isso, mas ele fala, olha, cara, se você optar por formatos fora, A4, 16x23, A5, que é metade do A4, 14, a gente faz. Só que o custo é o que você acabou de falar. Vai lá em cima. Então não compensa. Então, que nem, por exemplo, tem até uma coisa louca, né? Muita gente fala, né? Por que você não faz formato americano? Para a gráfica aqui no Brasil, né, com as máquinas que a gente usa e tal, o tipo de papel que a gente compra aqui, o formato americano, que é o 17x26, para a gráfica é o mesmo custo, por exemplo, de fazer um 21x28. Então, independe, sabe? Por que não faz um formato um pouquinho menor? Porque para a gráfica é a mesma coisa, o desperdício de papel vai ser o mesmo, né? Então, é louco, né? A gente tem essas limitações gráficas, né? Felizmente, apesar dessas limitações de formato e tudo, a gente está conseguindo se livrar de um outro fator aí limitador, que era a tiragem, né? Então, assim,
quanto menos exemplares você imprime, mais alto fica o valor unitário do livro, né? Então a gente às vezes tinha que fazer uma tiragem maior para compensar, né, e tentar distribuir para outros lugares e tal. Mas hoje, cara, se você para pensar, quantos títulos a Panini, a Mitos e tantas outras editoras lançam por mês? É um porrilhão de coisa sendo lançada todo mês, né? Então, assim, não adianta você ficar fazendo tiragens enormes, vamos distribuir para o maior número de livrarias possível. A gente já não tem mais tantas livrarias assim, né? As vendas estão sendo centradas em marketplaces, né? Em grandes redes e tal. Exato. Então, não adianta você ficar fazendo tiragens muito altas, porque vai encalhar, né? Esse material vai encalhar e você vai ficar o resto da vida vendendo, né? Isso daí. Então, assim, hoje a grande facilidade, as gráficas entenderam essa questão no mercado e estão sendo mais, assim, amigáveis, né, com os autores, com as editoras, e topando fazer tiragens menores, né? Porque as máquinas, né, a tecnologia atual, ela permite esse tipo de estratégia, né? Então, hoje tem um facilitador muito grande, que é essa questão da impressão, né? E aí, felizmente, acho que tinha que esperar chegar esse momento para a obra do Eduardo, né, o Zé Gatão aí, finalmente ser lançada de uma maneira digna, né? Então, eu assim, como leitor mesmo, como editor e como amigo do Edu e do Barata, assim, eu fico muito contente em saber que o projeto tá aí, né? E, vamos fazer isso aí vingar, né? Que venha uma segunda leva em breve, aí, uma segunda edição. Uma segunda edição. Com capa alternativa, sei lá, né? Vamos ver. Eu sou o Barata Verso.